Amados, a paz do Senhor. Hoje vamos gravar a nossa quinta aula, e aí, como eu não estou em casa e meu equipamento não está aqui, eu vou tentar gravar só com o notebook. Vamos ver no que vai dar, né? Espero que a gente consiga aqui sair um resultado satisfatório. Eu estou aqui no hospital, estou acompanhando minha filha, mas tem um ditado que diz que quem quer faz, né? E quem não quer arruma uma desculpa. Então, agora deve ser por volta aqui de quase 11 horas da noite, e vamos que vamos, né? A obra de Deus é feita sem tempo mesmo, né? Se a gente for esperar tempo, esperar oportunidade e tal, a gente tem que tomar e fazer por esforço mesmo. Então, vamos lá. Amados, hoje nós vamos tratar sobre a nossa lição 5, né, como eu já disse, da nossa revista, cujo tema é o reinado de Acasias. Vamos falar sobre esse rei de Israel e o que aconteceu, né, durante ali o seu breve reinado. Já vamos aqui fazendo aquele aviso, né, que sempre fazemos, que essa gravação, ela não tem por objetivo, em hipótese alguma, substituir a leitura da revista, por exemplo, né? E também não substitui a escola dominical, porque a escola dominical, ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, aprende ali em conjunto, né, em comunhão, a palavra do Senhor. Também aquele pedido costumeiro, né, para você se inscrever no nosso canal, dar ali o seu like, de modo que posteriormente essa plataforma, né, no caso o YouTube, possa recomendar o nosso trabalho quando alguém estiver pesquisando sobre o tema. Entrando aqui já na nossa revista, a capa, né, da nossa revista, cujo tema do trimestre será o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, porque o trimestre, né, já começou, hoje é a nossa quinta aula. Então, amados, vamos dar continuidade, né, a essa epopeia, a história de Israel e o plano de Deus ali direcionando essa nação, apesar, né, dos pesares, apesar de tudo que essa nação fez para se desviar dos planos benéficos, né, de Deus para com ela e para com a humanidade. Todavia o Senhor, como era de se esperar e seria dessa maneira, o plano de Deus seguiu o seu curso, seguiu o seu rumo, e Israel sim cumpriu o objetivo para o qual essa nação foi criada, que era de que dela sairia o Messias, né, Jesus Cristo. E de fato, Jesus saiu de Israel, Jesus veio de Israel, né? Mas vamos aqui também dar uma panorâmica em relação ao nosso personagem hoje, que será aqui Acasias, né? O nosso personagem é esse aqui hoje, vamos tratar desse aqui. Então, vamos fazer uma rápida recapitulação a respeito da história de Israel, Israel do Norte, né, no caso, cujo primeiro rei foi Jeroboão. Lembrando, amados, que no passado, né, essa nação, ela tinha sido uma só, nos reinados ali de Davi, né, de Salomão, e do próprio rei Saul, né, que foi o primeiro. Então, Saul, Davi e Salomão foram os primeiros reis de um Israel unificado, né, só tinha um Israel. Posteriormente, né, que no ano 930 a.C., Israel vai se dividir em dois, e aí, então, criou-se o Reino do Norte, né, também chamado de Israel, cuja capital passou a ser Samaria, e o Reino do Sul, que passou a ser conhecido como Judá, cuja capital era Jerusalém. Aqui no Reino do Norte, nós vamos verificar que havia, assim, uma troca constante de reis, né? Aqui havia uma instabilidade política muito grande. Para os amados terem uma ideia, né, enquanto aqui tem 3, 6, 8 reis, aqui embaixo tinha 4, né, no Reino do Sul. Lembrando que aqui eu coloquei, né, o tempo de duração desses reinados. Por exemplo, Jeroboão, ele reinou durante 22 anos, Nadab, o filho dele, durante 2 anos. Houve um golpe militar, né, e Baasa toma o reinado,
e vai reinar por 24 anos. O filho de Baasa, Elá, ficou apenas 2 anos e veio um golpe militar, outro golpe militar, derrubou esse reinado aqui, e esse militar aqui vai reinar por 7 dias só, comete suicídio, né? E então outro militar, uma outra dinastia militar, toma aqui o reinado, Onri. Onri veio a ser o pai de Acabe, né? Já falamos dele, o sujeito que se casou com aquela sacerdotisa pagã chamada Jezabel. Ele casa com essa mulher e dessa união sai Acasias. Acabe governa durante 22 anos, quando morre, o seu filho Acasias vai ali reinar no lugar do pai que já era morto. Após Acasias, só dando sequência aqui, se passarão ainda 103 anos, e no governo aqui do rei Oséias, no ano 722, Israel do norte deixou de existir, né? Porém, permaneceu ainda Israel do sul por cerca de mais 130 anos, né? Então, amados, depois aqui do governo de Josafá, né? Josafá é contemporâneo aqui de Acabe e de Acasias. Após o governo de Josafá, ainda se passarão 247 anos, e aí lá no ano de 586 a.C., no governo de Zedequias, né? Israel do sul também deixa de existir, e aí então Israel como um todo deixará de existir. Essa parte aqui de cima, Israel do norte, foi levado cativo pela Assíria, e Israel do sul, posteriormente, também será levado cativo por uma nação estrangeira, no caso a Babilônia, né? Nabucodonosor vem aqui nesse ano aqui de 586 a.C. e leva os judeus cativos ali para a Babilônia. Pois bem, o objetivo geral da nossa lição é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus, ou seja, a necessária atitude que devemos ter de sermos próximos, né, do nosso Deus, de sermos próximos a Deus. O texto áureo que está lá em Salmos 7, no versículo 9, diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. A verdade prática vai aqui ressaltar a coragem, né, de Elias, que apesar de todas as ameaças que recebeu, ele cumpriu a missão dele, né? Cumpriu a missão dele, e a palavra nos diz que nós somos chamados a pregar, a exortar a verdade do Senhor, independentemente de para qual classe, né, estejamos pregando, para qual raça ou para qual credo. A palavra de Deus é uma só, é justa e reta, e é essa palavra que nós devemos pregar. Amados, a leitura bíblica em classe, que está no livro de 2 Reis, sintetizando o que essa lição nos dirá, é que um abismo chama outro abismo, como está lá no Salmos 42, né? Um abismo chama outro abismo. Nós vamos verificar que de fato foi o que aconteceu na vida desses reis de Israel, desde que Jeroboão instituiu ali o culto idolátrico na nação do norte. Voltando um pouquinho, né? Diz assim: e depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Bom, voltemos um pouquinho. Aqui Acabe, né, está um pouco antes dele morrer, essa nação aqui, a Síria, ela vai se levantar contra o rei Acabe. E com a ajuda de Deus, com a misericórdia de Deus, Acabe vence aqui o rei Ben-Hadad, né? Houve uma vitória aqui de Acabe contra essa nação aqui. Posteriormente, Acabe vai fazer algo muitíssimo grave. Acabe vivia fazendo coisas graves, mas aqui ele vai se exacerbar. Por conta de uma vinha que um vizinho dele tinha, ele coloca o olho grande para cima da vinha, tenta comprar essa vinha, o dono da vinha não vende a vinha para o rei, e então Jezabel, né, a esposa de Acabe,
arma para cima do dono da vinha, né? E Acabe, com o consentimento de Acabe certamente sabia, né, do que Jezabel fazia, que a esposa fazia. Então, o dono dessa vinha tem uma morte terrível, né, uma morte arbitrária. Por conta disso, Elias, né, se levanta, o profeta Elias se levanta, fala com ele aqui, que o que ele fez não ficaria impune, que inclusive Jezabel morreria e não teria nenhum enterro, porque os cães iriam comer o corpo dela, iam rasgar o corpo dela. Acabe fica com muita raiva, para variar, de Elias, né? Outra perseguição contra Elias. Amados, logo depois, né, Acabe, ele faz uma aliança com o rei do sul, Josafá. Eles dois se juntam e vão para uma guerra, para tomar uma cidade arameia, né, uma cidade que era dos arameus, a cidade que se chamava Ramote de Gileade. E é justamente aqui, durante essa guerra aqui, que o rei Acabe vai morrer. Não sem antes ter tentado armar contra o rei Josafá. Mas a verdade é que quem morreu nessa guerra aqui foi realmente o rei Acabe. Com a morte dele, entra em cena, né, o rei Acasias, que era filho dele, o jovem Acasias, que era filho dele, e então será o personagem que será tratado nessa lição. Para começar, amados, algo assim bem interessante a respeito de Acabe, né, e Jezabel. Por que eles botaram o nome do filho deles, né? Um nome divino. O nome Acasias significa Deus é Senhor, né? É um nome realmente divino. Então, a gente fica pensando como que um rei que estava totalmente absorto na idolatria teria botado o nome do filho dele, né, de Acasias, ou seja, Jeová é o Senhor. Talvez, né, a Bíblia não diz, mas talvez fosse Acabe, né, tentando ali jogar, como diz o outro, para a parte da plateia, que dizia que ele tinha se entregue à idolatria e tal. Então ele bota o nome do filho dele assim, para tentar dizer que ele era do tipo que acendia uma vela para o diabo, é verdade, mas que também acendia uma vela para Deus, né? Como tem muita gente que tenta fazer isso, né? Misturar as coisas. Mas a verdade é que Acasias vai se criar no meio de uma família altamente idólatra, apesar, né, de ter esse nome aqui, esse nome é divino, né? Esse nome, um nome realmente bíblico, no sentido de dizer que Jeová é o Senhor, que Deus é o Senhor. Amados, continuando aqui com a leitura bíblica, a Bíblia diz, né, que Acasias caiu das grades de um quarto muito alto, e isso aconteceu enquanto Israel estava em guerra. Por quê? Os arameus, né, tinham matado Acabe. E quando uma nação, tipo assim, tem uma derrota no campo de batalha, ela fica desmoralizada. E outras nações vêm e atacam também. Que foi o caso aqui dos moabitas, né? A nação de Moabe vem e ataca também aqui. Então, enquanto Israel, que tinha acabado de perder o seu rei Acabe, né, estava já lutando outra luta, né, se defendendo aqui de outro ataque, o jovem rei que tinha assumido o trono, assumido o trono assim recentemente, leva uma queda de uma janela e fica todo quebrado, né? E certamente ele procurou ali os médicos, né? Nessa época Israel já tinha médicos, tudo. E como os médicos não deram esperança para ele, se era dele procurar, né, os profetas de Deus, procurar o Deus verdadeiro e clamar pela misericórdia do Deus vivo, o que Acasias fez? Acasias mandou que mensageiros fossem até um país ali próximo, uma região próxima, melhor dizendo, a região de Gaza, né? E fosse ali procurar a região onde hoje é a faixa de Gaza, né? Mas nessa época era um pouco mais distante, aqui essa cidade de Ecrom, um pouco mais distante daquela cidade que chamava Gaza. Hoje lá é tudo uma região chamada Gaza. Então, pediu que os mensageiros fossem lá
para perguntar a um ídolo que tinha lá, chamado Baal-zebub, né? Que era o deus de Ecrom, para perguntar se ele sairia vivo, né? Daquela queda que ele tinha levado. Amados, quando os mensageiros estão indo, né, para essa cidade aqui de Gaza, aliás, essa cidade aqui de Ecrom, né? Eles vinham para cá, saíram mais ou menos daqui assim, ó, e vieram para cá, para procurar esse ídolo lá, esse Deus que tinha lá, para uma espécie de oráculo, né? Para perguntar se ele escaparia. Esse oráculo, como eu disse, esse Deus, era Baal-zebub. Aliás, essa imagem até hoje aqui é uma imagem da Umbanda, salvo engano, e isso aqui é o Exu Zebub, até hoje ainda existe, né? Pessoas que realmente ainda procuram por esse ídolo. Só que quando os mensageiros estavam indo, né, aqui para Ecrom, para consultar esse Deus aqui, aparece Elias. Aí Elias intercepta, né, aquela comitiva e diz assim: escuta, não há Deus em Israel que possa responder ao rei sobre o malefício que caiu por sobre ele? Será que finalmente vocês estão achando que vocês mataram Deus, que Deus já não existe? Aí, quando ele diz isso, né, as pessoas que ouviram aquilo ali ficaram assombradas, né, com o que ele estava dizendo. E aí Elias continua e diz assim: olha, o rei de vocês, Acasias, ele não vai sobreviver, pode abrir a cova logo, que dessa queda ele não escapa. Então, amados, eles chegaram lá, os mensageiros chegaram lá, ficaram, né, temerosos em contar para o rei o que tinha acontecido, o que tinha acontecido durante a ida deles, e o rei estranhou, porque eles voltaram muito rápido, né? A cidade de Ecrom ficava distante, coisa de talvez uns 100 quilômetros, mais ou menos. Então, voltaram muito rápido, né? Para quem ia de cavalo e voltar, não ia chegar assim tão cedo. Então, o rei estranhou e perguntou: por que vocês já voltaram, né? Então, eles disseram: olha, quando a gente ia indo, um homem encontrou a gente lá e disse que o senhor não vai escapar não, que o senhor vai morrer. E aí ele perguntou assim, aí o rei perguntou para ele: escuta, e como é que esse homem está vestido? Quando disseram, né, a maneira como o homem estava vestido, na mesma hora o rei falou assim: ah, eu conheço, esse é Elias, né, o profeta de Deus. Amados, agora a gente traz assim uma pequena comentário, né, um pequeno adendo em relação a essa questão da vestimenta, né? É claro que pessoas, né, que a roupa, ela não faz o caráter de ninguém, isso é verdade. Mas pessoas de caráter certamente não são pessoas escandalosas. Elas não produzem escândalo, nem mesmo em relação às suas vestimentas. Ou seja, são pessoas de uma conduta moral como um todo, assim, ilibada. Então, trazendo para a igreja, não é que a vestimenta ela faça a pessoa santa ou faça a pessoa crente, isso é verdade. Mas todo crente, né? Toda pessoa que realmente tem uma conduta santa, as vestimentas dessas pessoas, são vestimentas sóbrias, são vestimentas modestas, são vestimentas não escandalosas. Por quê? Porque não existe o ser humano, o caráter, né, de uma pessoa, ele não é fragmentado. Ou você tem caráter ou você não tem. E o caráter, ele pressupõe um conjunto completo de boas qualidades, de boas práticas, de boas condutas. Então, uma pessoa de moral, uma pessoa de um caráter realmente assim, liso, né, no sentido de reto, ele certamente não será do tipo de pessoa que usará roupas escandalosas, ok? Então, Elias foi conhecido também pela vestimenta que Elias usava. A vestimenta, vou repetir, ela não determina o caráter de ninguém, isso é verdade. Mas pessoas de caráter são conhecidas também pelas suas vestimentas. Amém, amados?
Pois bem, continuando aqui, né, eu pulei aqui um pouco, Elias, amados, então quando o rei, ele escuta os mensageiros dizerem isso, o rei manda um primeiro capitão, sabia onde Elias estava, né, os estudiosos dizem que Elias estava lá no Monte Carmelo, então ele manda primeiro um capitão, e o capitão chega lá e diz, Elias, desce, homem de Deus, desce, porque o rei diz que você se apresentar lá para ele, que é para você explicar que história é essa que ele vai morrer. Então Elias falou assim, Elias sabia, amados, que se descesse e fosse lá, era morte na certa, talvez fosse morto até mesmo no caminho, né? Então ele olha para o capitão aqui, o capitão com 50 homens, o capitão e mais 50 homens para prender Elias, né? Então Elias lá de cima, né, do monte, diz assim, se eu sou homem de Deus, como você acabou de falar, que desça fogo do céu e consuma você e seus homens. De fato, desceu fogo do céu e consumiu tanto o capitão quanto seus 50 homens. Quando ficaram sabendo que isso tinha acontecido, mandaram o outro capitão com mais 50 homens. Aí esse aqui chega e diz assim, olha, desce, e desce depressa, viu, Elias? Viu, homem de Deus? Porque o rei quer tua presença lá. Então, Elias mais uma vez se voltou aqui para o capitão arrogante e disse assim, olha, se eu sou homem de Deus, como você acabou de me chamar, que desça fogo do céu e consuma você e seus homens. Mais uma vez o fogo desceu do céu, matou o capitão e seus 50 homens. Bom, vem um terceiro. É claro, irmãos, que esse aqui já devia ter tido juízo suficiente, né, para ver no exemplo desse aqui, não ter caído na esparrela que ele caiu. O terceiro capitão já foi sábio, já não chegou arrogante, né? Chegou com humildade, falou com jeito lá com Elias, né? E vai realmente ter sucesso ali na sua empreitada. Elias realmente vai descer e vai se fazer acompanhar desse capitão e vai até a presença do rei. Amados, outra coisa, quando Elias era o tipo da pessoa que as situações que ele se botava, situações de risco, eram debaixo da orientação e da ordem de Deus. Ele não era tipo um atrevido ou um irresponsável que se botava numa situação de risco assim, sem ter um motivo maior, sem ter uma justificativa, simplesmente para se mostrar, para ostentar poder ou coisa parecida. Não. Elias, sempre que se botava numa situação de risco, estava ali com a ordem de Deus. Então, agora ele vai se botar em outra situação de risco, ele ia estar na presença do rei. Então, certamente, algo de bom não ia acontecer lá com o rei, porque o rei não ia acontecer com Elias, porque o rei tinha ficado muito zangado com essa história que Elias tinha dito que o rei não ia sobreviver, que o rei ia morrer. Então, um anjo desce, né, e diz para Elias, Elias pode ir com esse capitão, e Elias foi. Chegando lá, amados, o que aconteceu? Elias repetiu, né? Repetiu aqui para Acasias, falou, escuta, aqui não tem Deus não, para você mandar consultar os homens de Deus, os profetas de Deus, você precisava ir lá para consultar esse Baal, Zebub, o Deus das abelhas, o Deus das moscas, né? Esse Baal Zebu, a palavra Baal Zebu, na verdade, eles chamavam de Deus Altíssimo, né, lá na terra dele, na terra deles lá, que era a região onde hoje é a região de Gaza. Baal Zebu significava Deus Altíssimo, lá para o povo daquela região. Os israelitas passaram a chamar de Baal Zebub, que era uma espécie assim, de deboche, para chamar de Deus das moscas. Deus das moscas. Aliás, lá na frente, quando Jesus está fazendo um milagre, ele é acusado de que agia sobre o poder de Belzebu, que também será conhecido como Belzebu. Então, amados, Elias vai e repetir cada palavra que ele tinha dito lá anteriormente para os mensageiros, ele repetiu aqui na frente do rei. Disse, escuta, não tem Deus aqui em Israel que você tem que mandar consultar deuses estranhos aí. Aí, amados, a conversa continua, e então ele vai e repete, diz assim, olha, você não vai sobreviver, você vai morrer, disse na cara do rei que ele ia morrer. E de fato, amados, o rei morreu, né?
o rei morreu, e o filho dele, Jorão, né, vai começar a reinar no lugar. O filho dele não, porque ele morreu sem filhos, né, fazer essa ressalva aqui. Acasias era jovem, reinou só 2 anos, então quando ele morre aqui, ó, essa árvore genealógica tá aqui, ó, Acabe era o pai, Jezabel era a mãe, eles tiveram 3 filhos, né, Acasias, Jorão e Atalia, os 3 filhos dele. Quando Acasias morre, Acasias não tinha filho. Então, quem vai ficar no lugar dele? Um irmão. Jorão aqui, ó. Jorão começou a reinar. Esse irmão dele aqui começa a reinar porque ele não tinha filho. Acasias não tinha filho. Continuando aqui, irmãos, a introdução da lição diz que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria. Ou seja, foi um rei que não rompeu com nenhum dos costumes maus de seus antepassados. Ele continua ali espalhando, né, instituindo e fomentando, né, o culto idolátrico, né, tal qual tinham feito também os reis antecessores, os reis que vieram antes dele. Amados, outra coisa aqui em relação ao Deus de Acasias, né? Esse menino era filho desse Acabe com Jezabel, ambos idólatras. E tem um ditado na egípcio que diz assim: se o seu pai é um alho e a sua mãe é uma cebola, que chance tem você de cheirar bem? Então, como é que uma criança, né, criada num ambiente pernicioso desse, poderia sair diferente? A tendência é que os filhos imitem seus pais. E foi o que Acasias fez aqui, e também passou a cultivar os deuses falsos que seus pais cultivaram. Mas aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Dizer uma coisa interessante para vocês em relação a essa questão, o cuidado que a gente deve ter em ensinar nossos filhos no caminho do bem. Amados, quando eu fiz o curso de teologia, eu fiz o curso superior em teologia, aqui na Assembleia de Deus, aqui de Taguatinga, né, a nossa sede, a gente teve um professor, ele era até um psiquiatra, né, um professor que nos lecionou sobre a psicologia da religião. Então, certa vez ele disse algo em sala de aula, né, e ele era um psiquiatra, né, terapeuta, tudo. Então, ele disse o seguinte em relação à questão comportamental. Ele disse que o caráter de um homem, ou seja, aquele núcleo duro, aquilo que não vai mudar mais de jeito nenhum, que o caráter de um homem é formado até os 7 anos. Ou seja, do momento da concepção até que faça 7 anos, ali formou-se o núcleo duro, né? O caráter daquela pessoa formou ali. E aí, a partir de 7 até 12 anos, vai haver essa questão de sedimentar o comportamento, né? E aí, a partir de 18 anos ali para frente, aí você vai só acumular experiência na vida. Mas o que foi que ele disse, né? Algo interessante que ele falou. Ele disse, olha, aquilo que uma criança aprende até 7 anos, nada e nem ninguém tirará isso dela. Se for, por exemplo, um vício, uma qualidade ruim, aí ele disse, olha, não tem remédio, não tem terapia, não tem tratamento, não tem nem o arcanjo Miguel. Ele disse, só Deus para transformar esse caráter que foi sedimentado até os 7 anos de idade. Então, as pessoas acham que criança não sabe de nada, que criança não vê nada, que criança não entende nada, mas tudo que uma criança vê, consciente ou inconscientemente, tudo que ela vê até os 7 anos será aquilo que ela seguirá para o resto da vida, tá? Então, esse cuidado, muitas das vezes, a gente que nós somos pais, mães, a gente tem a mania de dizer assim, olha, meu filho não sei o que, passou a aprender isso na escola e não sei o que mais. Mas, geralmente, né, hoje as crianças estão indo para a escola mais cedo, é verdade. Mas, antigamente, uma criança ia para a escola aos 7 anos de idade. Então, a primeira educação, o caráter primário, vamos dizer assim, é aprendido em casa, é forjado em casa. Então,
São os pais os responsáveis por aquilo que os filhos vão ser para o resto da vida, tá? É claro que a gente não pode também, assim, dizer que os pais são responsáveis, por exemplo, por atitudes ruins que os filhos vão tomar, não estou dizendo isso, né? Os filhos tomam atitudes ruins quando estão já adultos, né, maiores, não necessariamente porque aprenderam com os pais ou porque vivem na casa dos pais. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou falando é da questão de índole. A índole de uma criança, né, é até os 7 anos de idade. E grande parte dessa índole é formada dentro da casa dos pais. Amém? Porém, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Não significa que aquilo, né, que você aprendeu, que você vivenciou enquanto estava na casa dos seus pais, enquanto era criança, que você tem que ficar escravo disso também não, né? Ah, não, porque eu via meu pai beber e agora eu tenho que beber, porque afinal de contas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso é aquilo que se chama de síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Deus veio, mandou o seu filho para que, pela obra de Jesus, as obras do diabo fossem desfeitas. Então, mesmo que você tenha tido a pior educação, os piores pais, mas saiba que você não é escravo para dar continuidade a essa herança, digamos assim, maldita, né? Pelo poder, pela graça e pela misericórdia. E se você quiser receber essa graça na sua vida, é cortado sim essa espiral maldita, que às vezes já vem vindo de geração para geração. Amém? Não existe essa questão de maldição hereditária, né? A maldição hereditária, o determinismo, é lógico que maldição hereditária tem sim, mas não há um determinismo de que isso continue. Não, você pode cortar. Deus nos dá capacidade para cortarmos essa maldição nas nossas vidas. Muitas das vezes, né, citando a questão do vício da bebida, às vezes uma criança se criou num lar onde o pai e a mãe bebiam. É lógico que haverá uma possibilidade muito grande que essa criança venha se tornar um beberrão também. Mas o que eu estou afirmando aqui, que isso não é um determinante, porque temos no mundo hoje o Espírito Santo de Deus, aquele que provém do Filho, cuja obra aqui, como eu já disse, foi desfazer as obras do diabo. Então, ninguém é escravo daquilo que viu o pai e a mãe fazer, não. Amém? Então, não justificaria, por exemplo, Acasias, né, ter seguido nesse mau caminho. Ele poderia ter cortado, como alguns reis ali do sul vão cortar os malfeitos, cortar a continuidade dos maus feitos que seus pais faziam, ok? Dando continuidade aqui, de novo, né, eu já mencionei isso em aulas passadas, mas é bem importante que ressaltemos que Elias, né, foi chamado numa época que era muito difícil, né, se levantar contra o politicamente correto. Naquele tempo era muito difícil, porque aquelas práticas, elas eram institucionais, era o governo que instituía aquilo, era o governo que ensinava as crianças daquele jeito, era o governo que ensinava os jovens daquele jeito, e as crianças cresceram achando que aquilo ali era certo, os jovens cresceram achando que aquilo ali era certo, mas, de repente, né, como Deus nunca deixa sem o testemunho dele aqui por sobre a terra, Deus levanta Elias, né? E Elias, de forma corajosa, vai ali confrontar o pecado ali em Israel, né? O pecado que de tanto ser praticado, as pessoas já estavam achando que era normal, mas Elias vai chegar e vai dizer, não, isso não é normal. Então, amados, essa corajosa intervenção de Elias é algo realmente louvável. Recapitulando aqui, amados, como eu disse, né, Elias, ele vai ser conhecido como profeta de fogo, porque sempre onde Elias estava tinha um episódio de fogo, né, tinha um episódio de fogo ali. Então, esses 2 capitães, né, pereceram, porque
não tiveram nenhum tipo de reverência para com a manifestação divina na vida de Elias, eles pereceram por conta disso. Aqui também, amados, a humildade, né? Onde você chega com humildade. Esse capitão, pela humildade dele, né? Ele salvou não só a própria vida dele, como salvou a vida dos seus 50 homens, né? Enquanto que aqueles dois, por conta de uma arrogância, perderam as próprias vidas e também mais a vida de 100 homens, né? Ali juntos. Só recapitulando aqui, amados, ele é conhecido como profeta do fogo, porque lá no Monte Carmelo, né, o desafio lá dos profetas de Baal, Elias realmente orou por fogo e fogo desceu do céu. Teve esse episódio que eu acabei de falar, desses dois capitães que foram consumidos pelo fogo, né, que Elias pediu que o fogo descesse do céu e o fogo desceu. Tem também aqui o episódio da caverna, né, quando Elias se esconde na caverna, que também há uma manifestação de fogo aqui, embora Deus não estivesse no fogo, porque Deus é para além, né? Deus é para além da sua criação, e o fogo é uma criação de Deus, então, Deus também está para além das tormentas. Então, amados, mas aqui também na caverna houve manifestação de fogo, ou seja, onde Elias estava, o fogo descia, né? Isso é fato. A síntese do tópico 2 diz que nós devemos servir a Deus, né? E permanecer fiel, mesmo diante de desafios e adversidades, né? Ou seja, desafiar o zeitgeist de uma época, o politicamente correto, que eu sempre digo, o crente, ele não é politicamente correto, ele é biblicamente correto, ele deve ser biblicamente correto. Amados, outra coisa, né? Acasias morreu ali por conta de um pecado obstinado, né, que Acasias vinha fazendo. Acasias, nem mesmo na doença, ele vamos dizer assim, ele baixou, né? Ele se humilhou ali no sentido de reconhecer que existia um Deus vivo, Deus altíssimo, né? Então, o que ele fez? Como ele caiu de uma altura, ele manda ali consultar Baal Zebub, que, como eu disse, lá na região dele era conhecido como Baal Zebu, ou seja, o Deus das alturas. Olha só, então acho que ele pensou assim, bom, já que eu caí de uma altura, eu vou consultar o Deus das alturas. Mas a verdade é que não... Um pouquinho aqui, que a enfermeira está entrando aqui. Estou gravando aqui a aula para os meus alunos. Então, vamos dar continuidade aqui. Quem quer faz, né? Quem não quer arruma uma desculpa. Pois bem, então, amados, Deus, retomando aqui o que eu estava dizendo, né? Deus não tolera a obstinação. Tem pessoas que elas não se curvam de jeito nenhum, mesmo na doença, mesmo na tristeza, ela continua com arrogância e não consegue reconhecer que existe um Deus acima de todas as coisas, que existe um Deus que é Deus de tudo. Não é questão que existe Deus que é dono de altura, dono de profundidade. Não, o Deus criador dos céus e a terra, ele é dono do mundo inteiro. Tudo que diz respeito às nossas vidas, tudo que diz respeito à natureza, que diz respeito às forças, né? As leis da gravidade, as leis cósmicas, tudo, Deus é Deus de tudo. Então, Acasias não precisava ir procurar ali um Deus alto, um Deus das alturas, porque tivesse caído das alturas. É tipo essa coisa de Deus para o bom parto, Deus do cabelo, Deus não sei de quê, Deus para coisa que sai, que está perdida, Deus para assim, achar objeto perdido, não sei o quê, Deus das causas impossíveis, Deus dos endividados, não sei o quê, para os endividados. Deus é Deus de tudo, o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus de tudo, e Ele sempre esteve e está à disposição de todos aqueles que têm a humildade para reconhecer que há um Deus soberano e poderoso, que tudo pode e que tudo faz. Então, não precisamos consultar deuses estranhos, deuses falsos, ídolos.
temos um Deus soberano, possuidor e sabedor de todas as coisas. Amados, ainda voltando em relação à determinação do profeta Elias, a coragem dele, vocês lembram, né, que quando ele chega diante do rei, ele já tinha dito lá para os mensageiros que o rei ia morrer. E quando ele chega diante do rei, ele não vai tutubiar, não. Ele vai dizer a mesma coisa, né? Até porque, amados, a Bíblia diz que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. E o que passa disso é maligno. A sua conversa tem que ser uma só. Se você disse, segure e fale. Não tem essa história de falar na frente uma coisa, nas costas é outra, não. Se você falou, fale e está falado. Amém? Amados, Elias, ele deixa um grande legado, né, para nós, crentes e testemunhas da palavra de Deus, para a gente não ter medo, né, de falar. A gente não ter medo. A gente tem que ser respeitosos, é verdade. Devemos respeitar as pessoas, respeitar o pensamento das pessoas, mas não devemos, amados, nos acovardar. Nos acovardar e aderir, né, a modismos, aderir a ideologias, aderir a modinhas. Não. O crente não é crente de modinha. Crente, ele é crente na palavra de Deus. Ontem, hoje, amanhã, em qualquer tempo que for, o que ele prega é a palavra de Deus. E Elias era dessa maneira. Amados, a gente pode também sintetizar dizendo que os pecados constantes, ou seja, quando a pessoa, ela além de pecar, ela sabe que está pecando e mesmo assim ela se autodetermina no sentido de continuar na prática daquele pecado, pode ter certeza que o fim é a morte, né? E também a morte espiritual, que em outras palavras, o inferno. Então, já no Novo Testamento, na carta, né, aliás, no livro de 1 João 3, versículo 8, ele diz que aquele que vive, né, na prática do pecado, ele procede do diabo, com essas palavras que vocês estão vendo aí, né? Porque o diabo vive pecando desde o princípio, né? Aí ele diz, olha, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, mas as obras do diabo, leia-se tudo assim, tudo que venha para perturbar, tudo que venha para degradar, tudo que venha para realmente tirar no sentido de diminuir a paz, diminuir a tranquilidade, diminuir a dignidade, tudo isso é obra do diabo, né? E Jesus se manifestou no mundo para destruir essa obra. E essa obra está destruída e ninguém mais precisa se submeter, ser escravo disso. Porque Jesus já veio, venceu, e nós também, pelo nome de Jesus, também vencemos dia a dia, um dia de cada vez, nós permanecemos de pé, porque a graça, o amor e a misericórdia de Deus, assim nos dão essas ferramentas para que possamos sobreviver em tempos tão difíceis, né? Eu já falava hoje mesmo, lembrando aqui, eu estou aqui no hospital e uma colega da minha filha ligou e falando sobre questão de depressão, tudo, e eu expliquei para ela, eu digo, olha, a depressão tem várias causas, pode ser uma causa física, né? Aí você corrige aí com o exame de sangue, às vezes a serotonina está baixa, o médico corrige lá, te passa lá algo para fazer uma suplementação e tal, e você fica livre da depressão. Às vezes também pode ser algo assim, do psicológico, um trauma, uma perda, assim, algo do passado tal. Então, você fazendo terapia, às vezes um psicólogo, tudo, resolve, um remédio ali vai resolver. Mas também tem as depressões de causa espiritual. Então, essa não vai adiantar médico, não vai adiantar psicólogo, não vai adiantar psiquiatra, porque aí é obra do diabo. Então, para isso, só tem uma coisa, como eu sempre ensino, ponha você mesmo, você tem autoridade para isso, põe a mão na sua cabeça e diz assim, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, sai de mim com a tua obra maligna, sai e cai por terra em nome de Jesus, sai de mim, Satanás, sai de mim espírito de depressão, espírito de prostração, espírito de morte, cai por terra em nome de Jesus. E creia, resolve, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é reta e verdadeira. Se você está sendo alvo
de uma manifestação demoníaca, no sentido de te jogar no chão, de você não ter ânimo para nada, você não quer escovar o dente, você não quer limpar a sua casa, você não quer nem pentear seu cabelo e não tem uma causa para isso, não há uma causa palpável para isso, tenha certeza, é obra do diabo. Repreenda em nome de Jesus e fique livre dessa maldição na sua vida, tá bom? É lógico que outra coisa, não pense que você faz isso uma vez, resolve, e que está resolvido de uma vez para sempre, não. O diabo, ele tem muito defeito, mas o diabo é perseverante. Até quando ele foi tentar Jesus lá no deserto, a Bíblia diz que após Jesus repreendê-lo, ele se ausentou de Jesus por um tempo, porque depois ele voltou. Mas quantas vezes ele voltar? A Bíblia diz que o diabo se levanta para cair. Então, quantas vezes ele se levantar na sua vida, ele vai cair na sua vida também, tá bom? Você tem autoridade, você tem autoridade. Põe a mão na sua cabeça e repreenda esse espírito de morte, ok? Dando continuidade aqui. A conclusão, amados, é que Acasias, né, morreu muito jovem, como foi dito no começo, nem filho ele teve, né? Reinou só 2 anos, já morreu. E certamente ele poderia sim ter sobrevivido, né? Ele poderia ter se chegado ao Deus de Israel, ao Deus realmente criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus de Israel, porque lá na frente nós vamos ver casos também de reis que estavam condenados à morte, né? E que procuraram Deus e sobreviveram sim, e fizeram ali, deixaram um legado muito importante ali para a sua nação. Então, que não façamos, né, como o rei Acasias, que a Bíblia diz que quando alguém estiver doente, né? Aliás, minha filha até recebeu hoje essa mensagem, né, pelo celular dela. Ela recebeu essa mensagem dizendo que quando alguém estiver doente, chamar os pastores, né, chamar os homens de Deus, porque eles virão, farão a unção com óleo, levantarão as mãos, orarão e sararão aquela pessoa, né? E inclusive aquela oração tem o poder maravilhoso, né, de inclusive libertar as pessoas, né, da escravidão do pecado. Então, assim, é uma cura completa, porque a obra de Deus é completa. Então, eu louvo a Deus que minha filha está aqui internada, mas estamos tendo, sim, assistência espiritual. O pastor veio aqui hoje, o pastor Dário veio aqui hoje, ficamos muito felizes, né? Porque é aquilo que eu falei no meu grupo ali de alunas, né? Sofrer faz parte da vida, e é normal até, porque desde que o homem caiu ali no Éden, o sofrimento ele passou a fazer parte da vida realmente do ser humano. Agora, o que não é normal é a pessoa sofrer sozinho. E quando você tem uma família, né? E no caso eu me refiro também à grande família de Deus, que é a igreja, a pessoa nunca está sozinha. E isso assim nos traz um conforto e nos traz assim uma paz de sabermos que sempre estaremos com alguém ali para nos ajudar, né? Para nos ajudar a carregar as nossas cargas, para realmente ali fazer a coisa ficar mais amena, né? Mais amena, por mais difícil que essa coisa seja, né? Então, eu hoje estou aqui no hospital com minha filha, eu estou com outra pessoa também internada, né? Mas o que eu digo a vocês, que há uma paz em nossos corações. Há uma paz em nossos corações. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Isso é muito importante que digamos, a respeito da comunhão, né, que existe entre o povo de Deus. Comunhão essa cujos frutos se manifestam justamente nessas horas difíceis, né, pelas quais nós passamos, mas que com a ajuda dessa família, com a ajuda dos irmãos, realmente tudo fica mais fácil. Pois bem, amados, finalizando aqui ainda, né? Elias, né, esse grande profeta, esse grande homem de Deus, um profeta corajoso, um homem corajoso, que apesar de todo tipo de ameaça, né, que ele teve, dos perigos de vida que ele correu, mesmo assim ele confrontou as transgressões, ele não baixou a cabeça, ele não fingiu que estava tudo bem, ele não embarcou no politicamente correto, mas ele seguiu em frente e cumpriu sua missão. Que nós possamos também ser assim, e que esse legado ele seja também seguido por nós, os crentes, nesses dias também difíceis, os quais nós estamos atravessando.
Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que Deus nos dê vitória no santo nome daquele que vive e sempre reinará em nossas vidas para todos sempre. Amém? Fiquem com Deus.